Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pai, graças te damos, bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome e rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, para que venhamos meditar com temor, com reverência, com devoção na tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus se revela a Jeremias, e Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote bastante respeitado em Israel. E Deus se revela a esse menino, e ele começa a apresentar as limitações, as dificuldades que havia. E Deus vai o convencendo do contrário. Chega dado o momento que Deus já não discute mais com Jeremias, nem debate. Deus recorre à sua didática pedagógica extraordinária. E disse: Jeremias, muda de assunto repentinamente. Jeremias, o que você vê? Jeremias disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: Viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Para nós parece um texto sem contexto, sem sentido, devido à distância que nós temos com a cultura, com os conhecimentos da nação, da história, da região, da botânica de Israel. Mas faz todo sentido quando nós compreendemos que em Israel a amendoeira é a primeira planta a florescer na primavera. Mas é a primeira mesmo. Chega a primavera, a primeira planta a florescer é a amendoeira. E as outras ainda estão secas, nem sinais dão de florescer. E a amendoeira, ela se apressa. Ela é a primeira, é como se ela abrisse as portas para que as demais pudessem ver. Deus, nesse contexto, diz para Jeremias: O que vês? Ele disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: Viste bem. Agora saiba que eu velo pela minha palavra. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer a Jeremias é o seguinte: assim como essa amendoeira se apressa para florescer, eu, o Senhor, me apresso para realizar todos os planos, todos os projetos e todos os propósitos que tenham para a sua vida. Eu quero dizer aqui, irmãos, que Deus tem pressa. Você pode olhar para o seu irmão e dizer a ele: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus tem pressa. É verdade que em alguns casos específicos, Deus tem pressa repentina, imediata, para fazer aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E é tão importante que os seus planos não surjam como um surto repentino, como um ato isolado da história. É tão importante sabermos que o seu projeto já foi escrito antes da fundação dos séculos, antes da existência da criação. Deus já tinha um plano traçado para mim, um plano traçado para você. Ele conhece o seu futuro, portanto, deixa Ele guiar os teus passos. Ele já está no teu futuro, portanto, deixa Ele conduzir os teus caminhos.
Ele já sabe todos os abismos que há nesse caminho, todas as bifurcações, e aonde tudo vai dar. Portanto, entrega esse GPS nas mãos dele e deixa ele guiar. Provérbios 16, versículo 1 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O homem traça os seus caminhos, mas o Senhor é que dirige os seus passos. Então deixa Deus ser o teu condutor, deixa Deus ser o teu guia, deixa Deus ser o teu mestre. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus disse: viste bem, eu velo pela minha palavra, eu mantenho a minha palavra, eu sustento a minha palavra, eu asseguro a minha palavra. Assim como essa amendoeira se apressa em florescer, eu me apresso a realizar todos os planos, todos os projetos, todos os propósitos que tenho para a sua vida. Um dia Deus olhou para mim e disse: o que vês, Sidney? E eu disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus me disse: viste bem, eu velo pela minha palavra. E um ano depois de convertido, eu estava no seminário. E antes de 2 anos de cristão, eu estava sendo pastor. Não tinha a unção, mas fazia o exercício pastoral. E 5 anos depois, o pastor mais jovem. E eu sei que foi Deus que fez isso, e eu, uma hora ou outra, eu estou contando isso, porque até agora nenhum pastor foi consagrado aos 23 anos de idade. E eu era apenas membro de uma igreja. Você sabia que eu nunca fui líder dos jovens, eu nunca fui diácono, eu nunca fui obreiro? Você sabia disso? Mas eu trabalhei, gente, no período do seminário. Ah, como eu trabalhei. Como eu trabalhei. Em Igaraçu, em Vitória de Santo Antão, dormindo em banco, brigando com as muriçoca que parecia morcego. Quando conseguia dormir, às vezes nem dormir conseguia. Às vezes era esquecido e ficava sem se alimentar. Eu digo isso e uma hora ou outra eu tenho que repetir, é a minha história. Quando Vanessa ia me acompanhar, era 12 ônibus entre terminal e integração, no domingo, para a gente poder cultuar. Quando a gente voltava para casa, aqueles ônibus super lotados de pessoas bêbadas, embriagadas, todas essas situações, né, ciente de que estava vivendo os planos de Deus. E assim como seus caminhos são maiores do que os nossos, assim como seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus planos são melhores do que os nossos. Amém? O que vês, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo. Deus vela. Eu não sabia onde tudo isso ia dar. E olha eu aqui. Eu não sabia, mas eu só fiz uma escolha. Eu escolhi acreditar, eu escolhi confiar. Agora, para você entender esse debate entre Deus e o homem, entre o Criador e a criação, entre o Senhor e Jeremias, você vem comigo aí no versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Então lhes disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Deus aparece a Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Queria pontuar aqui tudo nesse versículo 5. Primeira lição aqui: Deus te conhece, irmão. E o texto não vai dizer antes que teus pais te formassem, antes que teus pais te escolhessem, te planejassem, te projetassem. Talvez você nem foi projetado pelos seus pais. Talvez você nem foi esperado, planejado. Mas tenha certeza que por Deus não existe surpresa. Para Deus não existe surpresa. E Ele diz: antes que eu te formasse no ventre, é Deus que nos forma no ventre. Aí Deus diz assim: eu te conheci.
Saber que Deus te conhece como ninguém te conhece. Deus te conhece acima dos teus pais, acima do cônjuge, acima dos filhos, acima dos amigos e pasme, acima de você mesmo. Deus te conhece. O que é que isso tem a ver? Vou te explicar agora. Quando Deus te chama para algo, é porque Ele te conhece. Ele conhece o potencial que há em você. E Ele não te julga pelo momento atual, mas Ele te julga pelo que você pode ser. Não pelo que você é, mas pelo que você pode se tornar. Por isso que Deus insiste em você. Assim como insistiu em Jeremias, assim como insistiu em Moisés, assim como insistiu em Gideão, assim como insistiu em tantos outros. Porque Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe o potencial que há em você. Ele conhece você mais do que os seus pais. Você lembra de Jacó? O sonho de Jacó era que José fosse administrador da tribo, da sua casa. Só que Deus tinha outro plano: transformar José no governador do mundo, não no governador de uma casa. Lembra de Davi? O sonho de Jessé, pai de Davi, era deixar Davi pastor do seu rebanho. Mas Deus tinha outro plano, de fazer Davi pastor de uma nação, torná-lo rei de Israel. Então, de repente, seu pai tem um plano, seus pais têm um plano sobre você, e eu imagino que todos os pais desejam o melhor para os filhos, mas Deus deseja muito mais. Por que isso é importante? Sabe por quê? Não sei se você prestou atenção. No primeiro versículo vai dizer: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. O pai de Jeremias era sacerdote. Pelo costume tradicional, Jeremias tinha que ser sacerdote. Aí Deus gosta disso, sabe, gente? Deus gosta de quebrar as regras que Ele mesmo cria. Mas só Ele pode fazer isso. Deus estabelece as regras. Filhos de sacerdotes, pela linhagem da genealogia sacerdotal, eles têm que ser sacerdote. Então Jeremias está sendo preparado por Ilquias, o seu pai, para ser sacerdote. Depois Deus aparece a Jeremias e diz: eu não te chamei para ser sacerdote. É aquilo que o evangelista Marcondes fala, e fala muito bem sobre chamado e vocação. Se você tem dúvida, procura ele. Ele vai te dar uma boa lição. Chamado e vocação. Chamado e vocação. Então Deus simplesmente rompe com a tradição para dizer: eu não quero que você seja sacerdote, eu quero que você seja profeta. Eu quero que você seja profeta. E Jeremias começa a perguntar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E Deus diz assim: simplesmente porque eu te conheço. Eu te formei no ventre da tua mãe. Quando Deus nos formou no ventre da nossa mãe, Ele colocou lá em nós todo o potencial que poderíamos ser e que poderíamos exercer. Portanto, saiba que Deus te conhece. Segundo lugar, ainda dentro do mesmo versículo: ainda que eu te formasse, deixa eu voltar aqui e para Salmo 139. Salmo 139. Eu queria reforçar, ratificar, corroborar o que foi dito com mais esse texto. Salmo 139, versículo 16. Amém? Os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É forte, né, gente? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, quando eu não era visível, quando eu não era palpável,
quando eu ainda não era matéria. E no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ele te conhece. Ele te conhece. Eu não sei se de repente você está nesse dilema de Jeremias, entre os seus planos, entre os planos dos seus pais, familiares, e entre os planos de Deus. Que dilema, que drama difícil, né, gente? Não é fácil, não. Eu só quero que você lembre de algo, que um dia todos nós estaremos diante de Deus. Amém? E naquele dia, Deus vai apresentar o plano que Ele tinha para as nossas vidas. E Deus vai dizer: meu filho, tudo isso era o que eu tinha escrito para você. Mas você não quis. Aí de repente vai mostrar o que você quis. A escolha é sua. A escolha é nossa. Já pensou, gente? Às vezes eu me pego pensando nisso. No dia diante de Deus vai dizer: tudo isso era o que eu tinha escrito para você. Eu espero ouvir da parte de Deus, e parabéns, você viveu tudo que eu tinha projetado para a sua vida. Eu não quero ouvir da parte de Deus dizendo: mas você não quis. Você quis traçar seus próprios rumos. Você quis definir seu próprio destino. Então, irmãos, voltando a Jeremias, Deus te conhece. Segundo, antes que eu te formasse no ventre materno, versículo 5, eu te conheci, antes que saísse da madre te consagrei. Agora, Ele te conhece e Ele te consagrou. Antes que saísse da madre, antes que saísse do ventre da sua mãe, Deus já tinha te consagrado. Que Deus está dizendo a Jeremias: eu já tinha te consagrado. Antes de você sair do ventre da sua mãe, você já era consagrado. Qual é o sentido da palavra consagrado? Quem pode me ajudar a lembrar? Separado. Você já foi separado, selado. Ou seja, que Deus está dizendo a Jeremias, e está dizendo a mim, está dizendo a você, porque a palavra dele se renova em todo o tempo, em toda a história, é que Deus está dizendo bem assim: olha, eu já te separei para mim, você é separado. É aquilo que Malaquias vai dizer: tesouro particular de Deus. Olha como você é chamado. Olha como você é chamado. A Bíblia nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, tesouro particular, carta viva, ovelha do rebanho. Que mais? Tantas coisas, o bom perfume. E agora a Bíblia nos chama tesouro particular. Diz que nós somos consagrados. Você é separado. Você foi separado. Então Deus lhe atribuiu valor antes de qualquer um. Oi? Opa, outro detalhe aqui que a pastora lembrou: menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. Olhar para um marmanjo desse como o Dr. Wagner e dizer: menina dos olhos de Deus. Menina, você é menina, viu? Menina dos olhos de Deus. Tanta menina bonita aqui, ó, rapaz, ali atrás. As meninas dos olhos de Deus. Meninas. Eu entendi esse versículo quando eu me tornei pai de uma menina. Sou pai de Gabriel, amo Gabriel. Mas o pai de uma menina, ele tem um cuidado maior, um cuidado. A minha forma de falar com Gabriel é com um tom: Gabriel, rapaz. Já com Sarinha, minha filha, vem aqui. Já é diferente, gente, né? Quando diz o ciúme, o zelo, o cuidado de um pai com a menina. Quem é pai de menina vai entender esse mistério que eu estou falando aqui. Aí quando Sara nasceu, eu entendi: menina dos olhos de Deus, porque o pai é bem mais delicado, né, com a menina. Com o homem a gente fala como homem, né? O amor é o mesmo, e a capacidade de viver, morrer e matar por ambos é igual, mas é a maneira de se relacionar. Aí eu entendi melhor esse texto: menina dos olhos de Deus.
Então te consagrei. O que Deus está querendo dizer é que você é separado, você é consagrado, que Deus te trouxe a esse mundo com um propósito específico, com um propósito definido, separado. Gente, Deus escolheu. Você tem noção do que é isso? Você ser escolhido por Deus, separado, é o que Jeremias agora está vivendo. Ser separado por Deus para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Ele te conhece, Ele te consagrou. E terceiro, Ele te constituiu profeta das nações. Ou seja, Ele te conhece, Ele te consagrou, Ele te constituiu. Deus já estabeleceu o que Ele quer da minha vida, o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer da nossa vida. É só perguntar a Ele: Deus, o que é que Tu tens para mim? O que Tu queres de mim? Ele já te constituiu. E eu daria um conselho a você, irmãos: não perca tempo. Quando eu estava no seminário lavando as roupas, né? A gente nos sábados à tarde ficava lavando roupa. 4 anos trancado naquele lugar. Aí vem um pastor, 50 anos. Aí me pergunta: ô menino, você tem quantos anos? Aí eu disse: eu tenho 21. Era logo no início. Aí ele disse: deixa eu lhe dar um conselho. Aí eu disse: pois não. Ele disse: valorize a sua juventude. Gaste todas as suas forças, todas as suas energias e dê o melhor que você tem ao Senhor. Aí eu disse: mas por quê? Mas entendendo, né? Ele disse bem assim: eu me converti aos 40 anos. E agora, há 1 ano, fui consagrado. E eu vejo que tem coisas que eu quero fazer e não consigo. Tem lugar que eu quero ir e não posso. Valorize cada instante. Eu nunca esqueci daquilo. Principalmente quando ele disse que Deus chamou ele quando ele tinha 20 anos. E ele disse: depois. E Deus chamou ele quando ele tinha 25. E ele disse: depois. E ele completou 30. E Deus chamou e ele disse: depois. Aí veio 35. E ele: depois. Aí veio os 40. E ele não tinha como dizer depois, porque ou vinha ou não vinha. Aí ali ele entregou a vida ao Senhor, mas ele é jovem ainda, né? Mas ele deu um conselho para um menino que esse menino não esqueceu: aproveite ao máximo a sua juventude para permitir ser gastado na obra de Deus. É o que o apóstolo Paulo: tenho me gastado e me gastarei mais ainda para que o nome de Deus seja glorificado em mim. O que eu quero dizer com isso é que Deus te constituiu para algo, e a pergunta a se fazer agora é: você está perdendo tempo ou está ganhando tempo? Você está perdendo tempo ou você está ganhando tempo? Jesus chamou Pedro para ser pescadores de homens. Na primeira frustração que Pedro teve, foi que ele disse: eu vou pescar. E voltou ao mar da Galileia para tentar pescar. Mas Deus já tinha tirado ele daquele lugar. Em uma ocasião, Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, casa, emprego, família, para te seguir, o que será de nós? Jesus disse a Pedro: Pedro, não há ninguém na terra que, tendo deixado tudo, não receba no presente século o centuplo. Se foi Jesus que está falando, você pode acreditar. Se é Jesus que está falando, você pode acreditar. O centuplo, 100 vezes mais, não é o dobro, 100 vezes mais, não há ninguém. E muito mais na eternidade por vir. Eu fico imaginando comigo, se Pedro não tivesse aceitado aquela proposta de Jesus. Pedro hoje, ou melhor, Pedro seria talvez um grande pescador e talvez o dono de uma grande agência de pescaria naquela época. Quando a Maria José, amém? Ah, tá muito bem. Ela é minha mãe, sabe, gente? Eu digo, ela não se lê Bíblia na hora que o pastor está pregando. Continue anotando direitinho. Amém. Aonde é que eu estava mesmo? Esqueci.
Na vida... Ok. Na vida de Pedro... Pedro, você seria dono de uma grande agência de pescaria, provavelmente. E sabe de uma coisa? Hoje nós não estaríamos falando aqui sobre Pedro. Sabe por quê? Ninguém aqui conheceria a sua vida, ninguém conheceria a sua história. Agora, para onde Deus tem me enviado? Os continentes onde temos andado, a gente sempre encontra grandes catedrais dedicadas a Pedro, grandes templos dedicados a Pedro, universidades, faculdades, cidades, ruas, hospitais. Gente, eu não sei se você está entendendo. Será que Pedro tinha noção daquilo que ele se tornaria a partir do momento em que ele dissesse sim para Jesus? Será que ele tinha noção? Com certeza não tinha. Com certeza não tinha a mínima noção. Quando Deus diz, eu te constituí profeta entre as nações, é que Deus já estabeleceu o que Ele tem para a sua vida, meu irmão. E tenha certeza que os planos de Deus são maiores do que os seus, são bem melhores do que os seus. Por maiores que sejam as suas perspectivas e expectativas de vida, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. São maiores do que os seus. E Deus disse a Jeremias, venha viver os meus sonhos, porque antes que te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta entre as nações. O que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Ou seja, Deus tem pressa. Deus tem pressa. E agora eu quero concluir lendo apenas Jeremias capítulo 20, versículo 7. Veja outra versão, por favor. Eu vou ler todas as versões que tiver. Eita, volta aquela outra. Olha, eu vou ler a versão que eu estou aqui na Bíblia, tá? Preste bem atenção. Jeremias 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Só essa parte inicial. Jeremias aqui descreve o embate que ele teve com Deus, as discussões que ele teve com Deus, os debates que ele teve com Deus, que nós tivemos em algum momento da nossa vida, né? E ele diz, persuadiste-me ao Senhor, e persuadido eu fiquei, o Senhor foste mais forte, prevaleceu o Senhor. Deixa eu te dizer algo, irmão, Deus sempre será mais forte, Deus sempre vai prevalecer, Deus sempre vai prevalecer. Olha essa versão, seduziste-me, Senhor, essa é tremenda, né? E deixei-me seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Isso aqui é o debate de Jeremias e Deus, e de Deus com Jeremias. Em suma, o que Jeremias está dizendo é, não adianta debater com Deus, não adianta discutir com Deus, não adianta polemizar com Deus, porque a sua vontade sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é mais forte, 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 Ele é mais forte. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que eu queria ser pastor? Eu tinha os meus planos, eu tinha os meus projetos de vida, e eram bonitos,
e eram legais, mas graças a Deus que Ele me convenceu de que os seus projetos são melhores do que os meus, porque eu poderia estar onde estivesse. Meu projeto era ser oficial da aeronáutica, eu poderia estar servindo ao exército humano, mas eu fui arregimentado e convocado para servir ao exército do Senhor dos Senhores. E nesse exército eu sou apenas um soldado, mas sou feliz, satisfeito e realizado. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Lembra dessa canção? Eu vinha cantando essa canção chorando um dia por seminário. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Está no Cantor do Cristão. Essa é ainda a minha canção. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Depois diz o que, Nilde? Lembra? Gisele, lembra? Alguém lembra? Meu rei, a vida. Coloca aí, sonoplasta. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.